Olá, seja muito bem-vindo ao Invest News. Hoje, o nosso entrevistado é o executivo Fernando Cirne. Ele está no comando de uma empresa brasileira de tecnologia que começou em 1998 com uma única sala, um servidor e um investimento de R$30 mil. Hoje, a empresa tem valor de mercado de quase 8 bilhões de reais. Nós estamos falando da Localweb, que no segundo trimestre deste ano registrou uma receita de mais de 117 milhões. A companhia estreou na Bolsa Brasileira B3 em fevereiro e desde o IPO já acumulou uma alta superior a 200%. Fernando, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Prazer falar com você, meu caro. Obrigado, Doni. Prazer estar com vocês. Fernando, quando a Localweb anunciou os resultados do segundo trimestre, vamos falar de número logo, divulgou comunicado dizendo que tinha sido o melhor trimestre da história da empresa, né? O lucro contábil teve uma alta de 40%. Isso a gente está falando, evidentemente, num período muito atípico do Brasil, numa conjuntura muito inesperada, se a gente voltasse em janeiro e fizesse uma projeção do ano. Então, muita coisa foi diferente. E essa é uma época em que os serviços de tecnologia estão cada vez mais demandados, muitas empresas, muitos empreendedores sobrevivendo de vendas pela internet, precisando cada vez mais de um ambiente digital para seguir funcionando. Como é que isso tudo influenciou os números da Localweb? A Localweb, quando decidiu fazer o IPO, ela não se preparou só para o IPO, né? Você fala, poxa, fizemos o IPO e agora o que acontece, né? Fazer o IPO foi muito mais do que ir para a Bolsa, né? Todo aquele momento glamouroso, né? A Localweb se preparou muito para esse momento. A Localweb preparou um portfólio muito interessante. A Localweb saiu, você mesmo falou que em 98 nós começamos a nossa trajetória, começamos com hospedagem, começamos com domínio, começamos com e-mail, algo muito simples há 22 anos atrás. Mas desde então a Localweb foi mudando seu portfólio. Nós saímos do que nós chamamos de, avançamos do que chamamos de Be Online, que seria a hospedagem, o domínio, e-mail e por aí vai. Fomos para o SaaS, que seriam o Software as a Service. Temos hoje mais de 20 produtos como SaaS e fomos para o e-commerce. E a gente se preparou muito para esse momento de abertura de capital. Temos um portfólio muito completo de produtos. Temos hoje a melhor solução para PMEs na parte de e-commerce. A gente se preparou muito para crescer pós-IPO. Então, o que aconteceu? Lógico, tem o Covid, mas a Localweb começou a crescer mesmo em janeiro e fevereiro. Nós tivemos um janeiro e fevereiro muito bom, mesmo pré-Covid. Mas o que aconteceu? Com o Covid, houve a necessidade dos PMS digitalizarem. Foi o que você falou. Quem não tinha, precisou correr atrás. E quem já tinha, precisou fazer melhor. Foi o que aconteceu, né? E a gente conseguiu ajudar essas empresas. Então, a gente tem muito orgulho disso, né? A gente não gosta de falar que, poxa, a Localweb ela se aproveitou. Ninguém se aproveitou. Na verdade, o que a Localweb fez foi ajudar muitas empresas. E é interessante, Doni, que a gente viu muito cliente nosso que sofreu no começo do Covid e até dando a volta, né? A gente tem, por exemplo, restaurantes, nós temos uma solução para restaurantes que você pode fazer, ter seu próprio aplicativo para vender por soluções mobile. Restaurantes vendendo mais com o salão fechado do que antes. Isso é muito interessante. Então, a Localweb que ela fez, ela tem uma solução muito completa aí. Nós crescemos muito o nosso faturamento líquido, crescemos muito o nosso EBITDA e crescemos muito o nosso lucro líquido. E mais do que resultados financeiros, a gente tem muitos indicadores interessantes. Nós tivemos um volume absurdo de novas lojas na nossa plataforma de e-commerce, né? Nós começamos bem em janeiro e fevereiro, como eu coloquei, começamos aí já crescendo 50%, 70% em relação ao ano passado, mas quando chegou o mês de julho, nós tivemos, para ser bem preciso, Donis, nós tivemos um aumento de 347% no volume de novas lojas. Outro indicador interessante com relação ao volume transacionado das nossas plataformas de e-commerce. No mês de junho, nós tivemos, em relação ao junho do mesmo período, do junho do ano passado, um aumento de 122%. É o GMV que nós chamamos, né? Que seria o volume transacionado nas nossas lojas, né? Um aumento de 122%, um volume muito alto. Primeiro semestre como um todo, nosso volume transacionado aumentou 74% em relação ao ano passado.
E isso no Brasil, o e-commerce como um todo aumentou 47%, ou seja, nós quase que fomos o dobro do e-commerce no Brasil. Então foram volumes muito interessantes aí. Não, sensacional. E a gente comentava pouco antes de iniciar essa gravação, que eu já tive a oportunidade de estar com vocês em diversas ocasiões nos últimos 9 anos e vi um pouco das fotografias da transformação, né? Há 9 anos lá, como uma reportagem que eu fui fazer, depois há uns 6 ou 7 anos em entrevista e por aí vai. Então é muito bacana ver uma empresa brasileira crescendo de forma tão vigorosa assim, porque representa, eu acho que o anseio, o desejo de todo empreendedor, de toda pequena e média empresa, que tem uma história muito similar. Muitos têm um começo parecido, né, em termos de unidade, de investimento, de sala, de proporções, mas poucos chegam no patamar que vocês chegaram. Então, é uma trajetória muito interessante de acompanhar e de aprender com quem está à frente desse grande projeto, desse grande grupo hoje. Então, muito bacana. E você mencionou várias soluções que hoje a Locaweb proporciona, soluções que foram sendo incrementadas ao longo do tempo. Como é que se divide hoje, mais ou menos, isso para vocês? Quanto dos esforços, ou da receita, ou do business de vocês está dedicado a essa parte de e-commerce ou da solução para comércio, por aí vai? Só para ter uma noção da fotografia atual. Lógico, Doni. Eu vou dar um dado bem preciso para vocês, Doni. Em termos de receita líquida, a gente divide, Doni, a operação em 2 grandes grupos. O que seria o BeOnline mais SaaS, tá? E a gente também tem o que chamamos de e-commerce. BeOnline mais SaaS, então, seria hospedagem, registro de domínio, mais as soluções de SaaS, que seriam e-mail corporativo, e-mail marketing, cloud computing, soluções de marketing e por aí vai. E-commerce, plataforma de e-commerce, soluções de pagamento, tudo que ajuda o cliente a fazer a sua operação, transação pela internet, tá? Ter sua loja. Essas são as 2 grandes quebras que a gente divulga para o mercado. As 2 estão crescendo de forma muito consistente e constante. E e-commerce cresce mais. É aqui a gente tem visto um crescimento mais forte. E-commerce, para nós, representou, em termos de faturamento líquido, 27%, 27,9% nesse último quarto, mas foi em relação ao mesmo período do ano passado, pulou de 20% para 27%. Mas em termos de EBITDA, a gente vê uma participação mais forte ainda. Ele aumentou de 30% do nosso EBITDA, a participação do nosso EBITDA foi de 30% para 45%. Então, é uma participação muito forte. Então, a parte de e-commerce já é quase, não é ainda, né? Mas estamos falando de quase 50% do nosso EBITDA, né? Foi de 30% para 45%, mas vem crescendo muito, né? Nosso EBITDA de e-commerce, só nesse segundo quarto, ele pulou, em relação ao quarto passado, ele pulou de 7,8 milhões, ele pulou para 14,5. Ele cresceu 85%. Então, ele vem crescendo de forma muito agressiva. E não que a outra área de BeOnline e SaaS não cresça, também cresce. Mas o e-commerce, por conta de todo esse cenário de Covid, ele acabou já vinha se acelerando, acabou se acelerando mais ainda. E vai continuar se acelerando, porque, como eu falei, Dona, a gente está tendo uma entrada de novos clientes muito agressiva. E esses clientes ainda nem começaram a transacionar. Estão transacionando ainda num valor muito baixo. Historicamente, Doni, os nossos clientes, eles multiplicam por 7 o valor que transacionam na nossa plataforma em 3 anos. É muito alto. Esses clientes estão entrando ainda. E se eles multiplicarem por 7 nos próximos 3 anos, você imagina que a gente vai continuar crescendo de forma ainda vertiginosa aí nos próximos 3 anos. Então, a gente tem aí um futuro bacana pela frente nessa área de e-commerce. Legal. E o que é que você percebeu do ponto de vista de comportamento dos clientes da Locaweb? Que tipo de demanda cresceu mais? Ou que tipo de segmento mais demandou de vocês? Qual demanda ou segmento reduziu em importância? Vocês estão numa posição privilegiada para ver o balcão do lado de trás, né? O cliente, o empresário, o empreendedor, o pequeno negócio, antes de vender o produto,
ele passa por vocês. Qual que é a percepção que você tem tido nesse sentido? Acho que um ponto importante, Doni, a gente tem tido uma demanda, antes da pandemia, nós tínhamos uma demanda muito grande de empresas que não tinham nenhuma operação. As pessoas abriam a empresa e iam empreender. Então, legal, eu vou começar do zero. Não que esse perfil não exista ainda existe o perfil do novo entrante. O que a gente tem agora é o perfil de quem já estava no mercado offline e que agora precisa da perna online. Então, é uma pessoa que já estava navegando, já estava operando, mas agora, poxa vida, eu estou com dificuldade, eu preciso da ajuda online. E isso é bem interessante, porque essa pessoa que estava offline e vai para online, ela tem mais chance de sucesso, porque ela já opera, já existe alguma experiência no varejo, ainda que não no online, já existe mão de obra dedicada, então já existem recursos na operação, já existe estoque, há alguma experiência com precificação. Então, são pessoas com mais suscetibilidade ao sucesso. Então, ainda que tenha tido esse boom de venda, é um boom com qualidade. É isso que a gente está vendo. Então, a gente não está vendo um boom sem qualidade. Então, então, a gente percebe esse perfil é um perfil muito positivo para nós. E esse perfil é um perfil que tem se mostrado, a gente percebe isso em alguns indicadores. 2 indicadores que a gente percebe de sucesso. Um é o churn. Churn, para quem não sabe, é a porcentagem de clientes que fracassam e acabam abandonando o projeto. A gente está tendo, comparado com o mesmo histórico, no mesmo período do ano passado, nossa taxa de churn é tão boa quanto. Então, mesmo com o volume de venda 3, 4 vezes maior, nosso churn é tão bom quanto. Isso é um ótimo indicador para nós. Mesmo com 3 meses de vida, 2 meses de vida, nosso churn proporcional a esse período é tão bom quanto. Esse é um primeiro indicador. Um outro indicador muito interessante que nós temos é com relação à evolução do GMV por loja, a evolução do volume transacionado por loja. O que nós percebemos é que essa evolução, o cliente começa transacionando um certo valor e mês a mês vai evoluindo. Essa curva de evolução ela é até melhor por conta dessa qualidade que a gente está falando. Então, a gente também não percebe uma evolução mais lenta. Então, a gente percebe uma evolução muito positiva do volume transacionado. Então, são 2 indicadores que mostram que essa aceleração tem vindo com qualidade. Essa é outra boa notícia também. A pandemia trouxe uma alteração de cenário muito forte, um isolamento social durante um bom período, agora uma retomada gradual. Com isso, os negócios tiveram que se adaptar, os consumidores tiveram que se adaptar também, as empresas, enfim. Algumas mudanças vão retornar ao estágio anterior, uma vez que tudo isso passe, outras talvez tenham se alterado para sempre do ponto de vista de comportamento, de preferências e por aí vai. Com qual cenário você está trabalhando e a Localweb está trabalhando no momento pós-pandemia? Qual que vai ser a demanda? Qual que vai ser o mercado? O que é que vocês estão enxergando? A gente trabalha com um cenário de continuidade do aumento do GMV. Desse GMV, de novo, com esse volume transacionado continuando a aumentar. Por quê, Doni? A gente tem alguns dados, que também a gente tem acesso, 2 dados, né, que são interessantes. Primeiro, que nós tivemos novos entrantes nesse mercado, novos e-consumidores, que a gente chama. A gente teve uma aceleração com a pandemia de pessoas que transacionavam, que transacionaram pela primeira vez. A gente tem todo semestre, a gente acompanha quantas pessoas que nunca compraram pela internet fizeram uma primeira compra. E nesse semestre agora, de janeiro a junho, a gente teve um volume maior que o normal de pessoas que compraram pela primeira vez.
houve uma aceleração da entrada de novos e-consumidores, que nós chamamos. Outra informação, essas pessoas compraram e gostaram, e estão dispostas a continuar comprando. Então, também não é que comprei porque estava em casa. Comprei porque estava em casa, mas vou continuar comprando porque eu gostei. E é mais prático. Então, acho que essa é outra informação. E quem já comprava, uma terceira informação, quem já comprava, comprou mais, com mais frequência. Ok, por conta da necessidade de estar em casa, ok, mas também teve uma boa experiência. Quem comprou e comprou mais ficou muito satisfeito e certamente vai continuar comprando mais. Então, o que a gente viu foi uma aceleração da penetração do e-commerce. E essa aceleração não vai e vai recair. Então, lá, certamente, você não vai ver, obviamente, uma aceleração constante, mas o que a gente alcançou de penetração do e-commerce, a gente não espera que caia. Então, nós tínhamos a penetração do e-commerce da ordem de 6% pré-pandemia. Isso a gente não sabe ainda, a gente espera que deve ter tido uma aceleração e ter alcançado talvez 10% de penetração com a pandemia, não sabemos ainda. Só para você ter uma ideia, 6% era muito pouco. Estados Unidos era 12% antes da pandemia, China 22%. Então, esses 6% que nós tínhamos, que chega a 10%, você não vai, óbvio, você não espera que você vai ter em 6 meses de 6 para 10 e agora vai ter de 10 para 14. Isso não vai acontecer. Mas esse 10 não cai. Você vai continuar tendo um crescimento. Então, a gente trabalha com uma permanência, o que foi alcançado não se perde. Então, são várias informações que eu estou trazendo para o nosso ouvinte aqui, que a gente está muito confortável, que é um movimento muito saudável para quem investiu em tecnologia. Então, a gente acha que o nosso cliente, quem está investindo em tecnologia, não vai se arrepender e certamente é um novo canal interessante de venda. Não, muito interessante. As pessoas ganharam familiaridade, talvez obrigadas, forçadas pela conjuntura, né? Uma transição que já aconteceria naturalmente se antecipou, né? Talvez isso demorasse alguns anos e a gente teve consolidado em poucos meses um impulso muito grande das pessoas para o ambiente digital, para soluções digitais, das empresas para também prover soluções nesse sentido. Então, acho que as duas partes viram os benefícios que o ambiente digital traz, seja de conforto, de otimização, de ganho de escala e por aí vai. Então, eu concordo plenamente. As pessoas que estavam de fora desse mercado por falta de hábito, ou por preconceito, ou por qualquer outro motivo, passaram a conhecer e não acho que vão querer voltar à situação inicial e abandonar totalmente o ambiente digital. Não vão. Então, é um avanço que veio para ficar. Concordo plenamente. Isso aí. E do lado de você já me disse que a Localweb já vinha, desde antes do IPO, evidentemente desde antes da pandemia também, crescendo muito forte, se preparando, trazendo novas soluções. O advento da pandemia fez com que vocês tivessem que alterar algo nessa rota, ou acelerar, ou ajustar, mudar, para atingir com satisfação, com um bom posicionamento de mercado, como vocês têm hoje, esse público que veio para ficar, essa demanda que veio para ficar, como você mencionou, Fernando. Como é que vocês estão se preparando? Então, acho que um ponto importante, a gente teve pouco impacto na operação. A gente colocou nós colocamos no pico da pandemia 97% da operação em home office, só 3% da operação ficou trabalhando on-site. E se for necessário, a gente tem data center, tem operação física, né? Mas das 1.500 pessoas, a gente teve aí 1.450 trabalhando em home office. Não paramos de desenvolvimento, não paramos nada. Não precisamos demitir ninguém por conta da pandemia. Pelo contrário, contratamos mais de 190 pessoas nesses últimos meses. Não reduzimos salários, que a gente fica muito orgulhoso. Eu estou contando isso com orgulho, né? Porque a gente sabe que tem muita empresa que sofreu. A gente não sofreu e tivemos nossa contribuição aí com a sociedade nesse aspecto. E a gente teve até que acelerar, contratar mais gente para preparar a entrada de novos clientes. E o que é importante é que ninguém sofreu com isso. Por exemplo, a Tray, nossa solução de e-commerce, a gente teve que preparar, a gente conseguiu estruturar toda a empresa para permitir a entrada
esses novos clientes. E são milhares por mês que a gente está falando, não são centenas não, Doni. Quando eu falo que a gente aumentou aí em 300% a entrada de novos clientes, são alguns milhares de clientes que a gente tem de novas lojas. E quem comprou com a gente foi muito bem recebido, teve um ótimo atendimento, conseguiu lançar sua loja, a gente não teve nenhum impacto na operação. A gente conseguiu se adequar muito bem, home office funcionou muito bem. Para a tecnologia, já era uma realidade, a gente já tinha uma política de home office e funcionou muito bem. E agora a gente está correndo para lançar novos produtos. A gente tem aí todos os recursos do IPO, nós levantamos, né? Esses recursos vão ser utilizados para aquisições. A gente está trabalhando forte em aquisições, temos aí um pipeline bem forte. Eu mesmo me envolvo direto em aquisições e a nossa ideia também é, seja por desenvolvimento interno, seja por aquisições, a gente entregar novidades para o mercado bem interessantes nesse segundo semestre. Não, perfeito. Queria entrar exatamente nesse ponto, você deu spoiler até, porque é um assunto que muito tem se falado e muito existe de interesse em saber o que vai acontecer, evidentemente do que pode ser abordado com relação a essa força de aquisições, a esse apetite por aquisições por parte da Localweb, isso num futuro próximo. Como é que estão esses projetos, essas conversas? São várias, tem várias em fase avançada, é preliminar? O que é que dá para mencionar? Dá para contar um pouco, sim, Doni. Assim, a gente é muito cuidadoso com quem a gente escolhe. O que eu falo cuidadoso? Nós temos um histórico bem interessante de sucesso. Nós já compramos 6 empresas, nenhuma deu errado, todas foram um sucesso. E por quê? Que a gente escolhe muito bem. Escolher muito bem significa o quê? Empresas com assinatura, produtos de assinatura, como tudo que nós fazemos é assinatura. A Localweb, 97% da nossa receita é recorrente, que é uma das razões que o investidor gosta da gente. A gente não tem... Por que a gente tem... Nós somos uma empresa muito resiliente, né? Nós aguentamos bem as crises. Aguentamos bem 15, 16, aguentamos muito bem agora. Então, é uma característica do nosso negócio, a resiliência. E a resiliência está ligado à operação de assinaturas. Então, escolhemos operações de assinaturas sempre, empresas com bons produtos, produtos já bem desenvolvidos. A gente não pega produto amador, o termo é ruim, mas a gente gosta de muito bem desenvolvido. A gente gosta de produtos que tenham alto potencial de cross-sell com o que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente quer pegar uma empresa que venha para a Localweb e nós vamos acelerar a empresa, vendendo mais dentro da Localweb. E também que os fundadores estejam com a gente. Dentro desse conceito, a gente tem um processo muito criterioso de escolha. E a gente está em conversas avançadas aí, seja em MOU, pré-MOU, com mais ou menos 7 empresas. Que se avançar... Lógico que avançar é complicado, se fala avançar, né? Que pé que está quase. Enquanto não fecha, você não pode dizer, porque quem já participou de M&A sabe que você às vezes está quase fechando, acontece dá um imprevisto, né? Sim. Mas a gente conversa bem interessante com 7 empresas. O Instituto Data Fernando aponta que até o fim do ano, pelo menos uma aquisição sai? 2, 3? Seus números são bons, Doni. Tá bom. Não dá para garantir, Doni, porque claro, assim, deveria sair, porque assim, a gente está caminhando bem. Eu tenho 7 conversas. A gente deveria ter um volume interessante de aquisições até o final do ano. Mas eu só não posso ter certeza porque ela pode dar algum imprevisto numa conversa. Deu tal inconsistência em um assunto, remuneração, não sei o que lá. Sempre tem uma... Mas assim, a nossa ideia é entregar aquisições até o final do ano, sim. Legal. E você mencionou a questão das ações. Eu acho que é um desempenho impressionante, né? Vamos lembrar que o IPO aconteceu esse ano e desde o primeiro dia de negociação até agora, a alta passou de 200%. Então, tem uma aposta muito grande por parte dos investidores, uma confiança em alta, analistas olhando, debatendo o potencial ou não, do ponto de vista de investimento, especificamente. E aí, você já abordou um pouco disso, mas acho que vale a gente entrar numa resposta específica sobre esse tema, dado que a gente está no Invest News, e muitos dos assuntos que nós abordamos aqui são justamente de investimentos.
Qual que é a sua percepção para o futuro com relação às ações? O que o investidor pode esperar da companhia depois dessa disparada em poucos meses que aconteceu aí? Repito, superior a 200%. Eu acho que o investidor pode ficar muito, não vou dizer confortável, mas muito otimista com o futuro. Vou dar algumas razões para isso. Primeiro, Doni, a gente tem um business muito resiliente. Eu gosto muito de falar disso, né? A gente tem 97% da receita recorrente com relação à renovação automática, baixa concentração de receita. Nosso maior cliente tem menos de 1% da receita da companhia. É uma empresa capitalizada. A gente tem uma cadeia de venda muito barata, né? E o que quer dizer barata? Muito digital. A gente está falando que mais de 80% da nossa venda ainda é feita, ainda não, será feita, continuará sendo feita de forma digital, muito barata. Nosso CAC ainda é muito barato e eu tenho espaço para fazer mais vendas. Então, eu ainda vou investir para fazer mais venda. Eu aumentei minha venda no primeiro semestre, eu ajudei a economia a se digitalizar, legal, mas eu ainda tenho espaço para aumentar minha venda. O meu CAC, o custo de aquisição, ainda é muito barato. Eu posso fazer vendas, eu posso aumentar meu volume de vendas. O meu produto é muito bom. O meu produto é líder. Eu pego, por exemplo, meu produto de e-commerce, a Tray, é líder, é maior que toda a concorrência, é melhor que toda a concorrência, vai continuar crescendo, tenho espaço para vender mais, porque ainda não saturei o meu curso de venda, vou investir em ações de brand marketing, a Locav vai investir em ações de brand marketing para consolidar a sua marca, eu vou continuar investindo em novos produtos, seja por desenvolvimento interno, eu vou continuar tenho espaço tenho muito fôlego para aquisições. Quer dizer, eu só tenho boa notícia para contar para o investidor, quer dizer, não tem um ponto negativo. Quer dizer, te dei aí 8 argumentos por que a empresa, e acho que por fim, num cenário de necessidade de digitalização que só começou. As pessoas falam, o Covid passou, não passou ainda, né? Mas o povo acha que passou, né? Isso é só o começo. A gente está falando num cenário de penetração do e-commerce de 10%. Gente, pode chegar a 20%, 30%. Isso é muito grande. O Brasil ainda não é um país digitalizado quando você compara com Estados Unidos, China. Tem muita coisa para ser feita, Doni. Tem muita coisa. Então, a empresa tem muito ainda para entregar para o acionista. Muito. Eu considero que o meu trabalho está só começando. O Brasil tem um potencial enorme. O mercado brasileiro, onde você olha, empresas que atuam bem, tem uma oportunidade de crescimento muito grande. Né? Tanto o consumidor pode avançar, quanto as empresas podem também expandir suas operações. Acho que é uma terra de oportunidades, sem dúvidas nenhuma, meu caro. Fernando, quero te agradecer demais por essa conversa. Voou. Valeu por todos os números, os insights, a percepção, de novo, dessa posição privilegiada que vocês têm no mercado. Parabéns pelo desempenho excepcional da empresa ao longo desses 9 anos que eu a conheço e, em particular, nesse ano de 2020, abrindo capital na Bolsa e com uma alta tão expressiva quanto essa. Desejo que os negócios continuem se ampliando, sempre expandindo, que o desempenho siga assim tão surpreendente. E muito obrigado mais uma vez, meu caro. Eu que agradeço, Doni, pelo papo. Foi muito, muito bacana poder colocar minhas percepções e bons negócios para todos nós.